Tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma ligação de um motor trifásico e como que é feita a ligação. Então você tem aqui um conjunto de 3 bobinas, tá? Internamente o motor ele tem uma representação de 3 bobinas, tá? É muito mais que isso, mas as ligações internas formam grupos de 3 bobinas. Então você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. As pontas das bobinas, isso aqui é uma bobina, que é outra bobina, que é outra bobina. São representadas pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui temos uma ligação. Essa parte vermelha aqui, ela é a representação da ligação dos fios emendados. Então se os fios foram curto-circuitados aqui, ó. E aí ele fez uma ligação estrela. Isso aqui chama ligação estrela. Para 380 volts. Então se o motor for ligado numa rede de 3 fases e for 380 volts, aí vai ser esse tipo de ligação. Se a rede for 220 volts, então vai ser feito a ligação da ponta 1 com a ponta 6, da ponta 2 com a ponta 4, da ponta 3 com a ponta 6. E essas partes vermelhas são os fios, as ligações, as emendas. E assim vai estar as pontas no motor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você vai pegar a ponta 1, vai ligar com... Depende da ligação, né? Se for estrelas, vai pegar 4, a 5, a 6. E vai ligar as 3 juntas e vai jogar alimentação na 1, 2 e 3. Se o motor for 220 volts, você vai ligar 1 com 6, o 2 com 4, o 3 com 5 e vai jogar alimentação na 1, na 2 e na 3. Aí o motor vai funcionar em 220 volts. Aqui eu tentei fazer aqui o ciclo senoidal, né? A defasagem entre as fases, né? Você tem uma fase R, a fase S e a fase T. Então elas são defasadas de 120 graus umas das outras. E essa defasagem faz com que elas sejam fases. Elas sejam uma fase diferente da outra. Então aqui você tem um motor, né? Um motor com 2 pares de polos, né? Um motor elétrico 220 volts, uma velocidade síncrona de 1800 RPM, 4 polos em 60 Hz. A velocidade medida no rotor é 1760. Por quê? Porque o rotor que está aqui no centro, solto, essa aqui chama rotor, ele fica solto aqui e as bobinas ficam disputando o rotor aqui no centro. Então quando o campo magnético está forte aqui, o eixo é atraído para cá. Quando o campo magnético aqui diminui, aqui fica forte, então o eixo vem para cá. Então ele fica girando conforme a frequência, as fases vão ficando forte e fraco em função do tempo e vai fazendo o giro do rotor, tá? Bem a grosso modo, tá? Então ele não consegue acompanhar 100% aqui. Então um motor de 2 polos é 1800 vezes 2, a velocidade é maior. Se tivesse só 2 polos aqui, ele girava mais rápido, tá? Aí aqui você tem a parte de comando. A parte do comando do motor, você vai ter um botão para desligar, um botão para ligar e uma bobina C1 que vai controlar o motor, tá? Então quando você apertar o botão, a energia elétrica vai fluir sobre essa bobina. Essa bobina, ela tem um monte de contatinho. Tá vendo? Quando você joga energia na bobina, a bobina atrai os contatos fecham e abrem. Ela tem vários contatos no contator. O contator tem vários contatos. Então ele fecha, aí vai fechar aqui. Fechando aqui, a energia elétrica mantém o contator ligado. E essa bobina estando ligada, o que vai acontecer? Ela vai atrair esses contatos e vai ligar o motor numa rede trifásica com fusíveis, com um relé térmico. Isso aqui chama relé térmico. Por quê? Se esse motor que a gente está ligando sofrer algum travamento, tiver algum problema com rolamento, tiver algum problema de travamento na ponta do eixo do motor, o relé térmico vai abrir. Ele fica programado para corrente nominal na placa do motor. Aí o que acontece?
se o motor tem uma corrente nominal de 5 amperes, você coloca lá 5 amperes. Se quando chegar a 5 amperes, o que vai acontecer? Vai começar a esquentar o motor, vai esquentar o relé térmico, ele vai disparar e vai desligar o motor. Então, para isso que serve o relé térmico. Os fusíveis também, se der algum curto-circuito nas fases, entre as fases aqui, dentro das bobinas do motor também, vai queimar o fusível, vai desligar o motor, vai desarmar o relé térmico. Tá? Então, essa aqui é a parte de comando do motor, né? A parte de comando, e você pode desligar também, você pode apertar aqui e desligar. Se acontecer qualquer curto-circuito também aqui, o fusível de comando queima. Se desligar aqui, se apertar o B0 aqui, desligar, cortar energia, corta energia na bobina, a bobina volta a abrir os contatos se abrindo, abre aqui e desliga o motor, esperando um novo pulso no B1. Apertou B1, ele vai ligar, tá? Então isso aqui é um circuitinho simples de um motor trifásico numa rede de 220 volts ou 380 volts, né? Dependendo da tensão. Você vai ligar aqui as pontinhas, né? Você vai ligar no motor, o motor vai girar, tá? Então sabe que agora a bobina, você já estudou bobina, já estudou campo magnético, você sabe que se um monte de fio enrolado, ele cria um campo magnético. Esse campo magnético, ele é oscilante, por quê? Quando você coloca energia aqui, a energia vai alta, chega aqui tende a subir, então a bobina, ela tem um campo magnético crescente. Então o campo magnético fica forte. Conforme essa bobina está ligada nessa fase, ela vai descendo, o campo magnético vai desligando. E mais quando essa aqui está chegando a zero, a outra está no pico máximo. Então o que acontece? A outra bobina passa a ser forte. Então o que acontece? Então o eixo ele começa a girar em função do campo magnético de cada bobina, em função da variância na senoidal de cada fase. Então, se essa bobina está ligada numa fase, ela vai ter um campo magnético oscilante, forte, fraco, em função da senoide. Outra coisa aqui também legal é que a frequência é 1 sobre período, frequência 60 é 1 sobre TT, é 1 sobre 60. Então, um período de uma senoide vai ser 16 milésimos mais ou menos. Então, esse período aqui, 16 milésimos de segundos, para poder criar um campo magnético aqui nessa bobina em 16 milésimos de segundo, forte, ele fica fraco, essa aqui fica forte, depois fica fraco e vai fazendo muito rapidamente, por isso que o motor gira rápido, tá? Por causa da frequência da rede que a Eletropaulo fornece para nós, que é senoidal. Então você tem que ter uma abrangência conjunta de funcionamento das bobinas, que está dentro do motor, né, no estator, né, que chama de estator, e o rotor que fica solto dentro, preso por rolamentos, vai girar em função da energia elétrica que está rolando nas bobinas aqui. Então ela vai girar, né, e a parte de comando das bobinas, você vem aqui, ó, você vê que esse aqui está em 110 volts. É preferível 110 volts porque normalmente o eletricista, quando ele vai mexer, ele trabalha aqui na rede, né, fazendo manutenção, ou até mais baixo. Até às vezes tem redes que trabalham com um sistema tensão mais baixa. Usa transformador de aterramento, outras coisas também que não é bom te falar agora aqui, mas só para você ter um entendimento de funcionamento, por exemplo, de um motor trifásico simples, né? Um motor que tenha 1 CV, por exemplo, 2 CV, 3 CVs, você pode colocar aí ligado num contator, comandado por um botão desliga, né? Às vezes pode colocar um botão de emergência também, se você quiser aqui, ó. Você pode colocar um botão de emergência, se você quiser aqui, você apertar aqui, interrompe a energia. Toda vez que interromper a energia na bobina, vai fazer esses contatos vão voltar. Tem uma mola que puxa eles de volta. Ele volta, ele voltando, ele corta energia, né? Então, e quando você aperta o botão de ligar aqui, ele fecha esse contato aqui e ele não desliga mais. Por quê? Porque até que aperta esse botão aqui. Porque quando você soltar o botão de ligar,
Ele tem uma mola também, você aperta, ele liga, você solta, ele volta. Quando ele voltar aqui, a energia não tem mais energia, mas ele já está seguro por aqui, ó. Então ele fica ligado por aqui e só pode ser desligado pelo botão B0 ou pelo botão emergência, que pode ser colocado aqui também. Tá? Os contatos da bobina são atraídos e aí fecha o contato. O relé térmico para proteger e o fusível também para proteger em caso de curto-circuito, em caso de sobrecorrente, no caso de, por exemplo, muito excesso de carga na ponta do eixo, ou travamento por causa de rolamento, etc. Tá bom? Então acho que dá para entender legalzinho, né? Aqui, o funcionamento, né, do motorzinho aí que você pode ligar. Sistema trifásico, 380 e 220 volts, né? Aqui tem as ligações. Que isso vem escrito aqui na placa do motor também, você pode ver lá. Se algum dia sumir os números, você também pode identificar com o multímetro, né, na escala de resistência, com o motor desligado da energia, né, você pode ligar, você mede aqui, ó, você vê a resistência, você sabe que essa aqui é uma bobina. Isso aqui, você pode numerar 1 com 4. Aí você pode medir a outra e que você pode chegar também na resistência, na identificação das pontas do motor, né? Então o motor funciona assim. O que controla o motor é a energia senoidal, né? Que vai oscilar em função do tempo, trifásico, né? E ele pode ser ligado em estrela, pode ser ligado em triângulo também, isso aqui chama triângulo, né? E aí você tem aqui as pontas do motor. A velocidade do motor ela é dada pelo número de par de polos. Vem escrito também na placa do motor. E vai estar escrito lá qual é a velocidade, qual é a tensão, qual é a frequência. Tem um monte de coisa escrita lá. E o funcionamento, você já está entendendo aí um pouco, que é por causa da rede, que é trifásica, alternada, que tem uma frequência, né? E também depende também da quantidade do par de polos. Então você entendeu o conjunto completo entre energia elétrica, o funcionamento das bobinas, do campo magnético, né, das bobinas, da quantidade de pares de polos e o funcionamento do motor em função da energia e da peça, a reação das bobinas em função ao campo magnético gerado pela energia elétrica que é gerada pela alternância. Então quem ensinou isso aqui foi Nikola Tesla. Tesla, ele descobriu a energia alternada, né? Daí foram desenvolvidos motores, né, que funcionam em corrente alternada. E você pode controlar a velocidade dele agora também por inversor de frequência também, né? Mas isso aí é uma outra coisa. Mas a velocidade também pode ser controlada pelo número de par de polos. Fica uma velocidade fixa em RPM, né? Dependendo, você pode querer um motor que gira mais rápido, gira menos rápido, né? Dependendo da sua necessidade, da necessidade da máquina, tá bom? Então acho que tá bom até aí, acho que dá para entender legal. Aqui tá o comandinho, como que liga, né? Botão, 2 botões, um contator. Eu coloquei aqui uns contatos fechados aqui, não foi necessário usar, mas o contator às vezes tem contatos fechados, você pode colocar outras coisas aí também. Aqui está a parte de potência, né, que é os fusíveis, a parte de potência do contator, que é a parte que vai aguentar energia, o relé térmico e o motor trifásico alternado. Tá bom? Então, fica aí a dica aí, eu vou colocar também essa folha aqui para você dar uma olhada aí, tá bom? Tchau, tchau, boa sorte.